Você vive mais porque crê ou vive mais porque sabe? Olá, sejam bem-vindos ao FrigiCast. Eu sou José Milton Kotzen e o tema de hoje nos leva a refletir sobre o saber e as crenças. Você vive mais porque crê ou mais porque sabe? Expandindo a linha de raciocínio sobre o tema e as possibilidades de respostas, temos o seguinte: as duas coisas fazem parte do arbítrio humano, crer e saber. Então é óbvio pensar como resposta os dois. Você vive de crenças e de coisas do saber. Mas a pergunta formulada provoca com um advérbio quantitativo, mais. Ou seja, você vive mais dominado pelas suas crenças ou mais pela sua razão, no sentido lógico do saber. Digamos que nós tenhamos 7 pontos para distribuir entre os dois fatores. Como é que você distribuiria? Supondo 3 pontos para a crença, 3 pontos para o saber, porque você fica na média, ainda sobra 1 ponto. Em qual desses fatores você colocaria? Na crença ou no saber? Talvez assim nós poderíamos identificar o que é mais predominante em você. Se uma amiga ou um amigo chegasse do litoral após um período de férias e dissesse a você que o mar secou, você acreditaria? Eu acredito que a maioria responderia que não. E se na mesma condição fossem os seus pais? Seu pai ou sua mãe chegasse para você e dissesse: filha, filho, o mar secou. Você então acreditaria? Eu continuo pensando que a maioria não iria acreditar. Não iriam afirmar num congresso baseado no relato dos pais que o mar secou, não é? Bem, mas se você fosse até o litoral e constatasse por si próprio que o mar secou, seguindo a teoria de Maomé, ver para crer, você então acreditaria? Penso que a maioria sã responderia que sim. Agora eu acredito. Então deveríamos ajustar os verbos transitivos aí, não é? Agora você não acredita, agora você sabe. É uma constatação de fato. Contudo, ainda existirão aqueles que, ao ver a secura em vez de mar, irão exclamar: não acredito. E não por força de expressão, não. Vou pôr mais óleo na frigideira. Algumas vezes acreditamos sem ver. Em outras temos que ver para crer. Mas quando você vê, crê ou você sabe? E quando sabe, você acredita porque sabe ou sabe porque crê? Einstein, apesar de toda a sua cientificidade cartesiana, dava mais crédito à imaginação do que ao saber. Lembra da frase? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Einstein não afirmava que uma coisa elimina a outra. Tanto a imaginação quanto o conhecimento trazem a reboque todas as suas crenças, sejam elas dogmáticas, não dogmáticas, limitantes ou libertadoras, e dependendo da intensidade aplicada a cada uma, o que muitos chamam de fé sobrepõe ao saber. Permita-se a considerar que se tratam de pensamentos distintos. Assim, crença é dar crédito sem a devida mensuração ou prova cabal, e saber é possuir o ônus da prova, atestado à luz da quinta essência do pensamento lógico-matemático. Assim, então, sei que 2 mais 2 são 4, e creio que sempre será assim. Quando alguém diz que sabe, mas não apresenta as irrefutáveis provas fundamentadas em bases científicas, poderemos estar diante de um infantilismo em função da idade cronológica, um fanatismo assintomático ou mesmo de algum sintoma de desrealização provocada
por uma psicopatologia neurótica ou psicótica. Numa situação de eminente separação, Maria Guadalupe diz a José Miguel: diga agora, olhando em meus olhos, que você não me ama. Ao que responde com um olhar sério José Miguel: não, Maria Guadalupe, eu não te amo. E em voz alta retruca Guadalupe: eu não acredito em você, José Miguel, isso não é verdade. Ora, se José Miguel diz com toda sinceridade e verdade a Maria Guadalupe que não a ama, então ela sabe porque ouviu dele a verdade, e mesmo assim, por que não acredita? Contudo, a dúvida ainda persiste. Vivemos mais pela crença ou pelo saber? Leite com manga faz mal à saúde. Quantas vezes, principalmente os de mais idade, já ouviu esse ditado da crendice popular? Qual a verdade, o saber por trás dessa crença? Usando da sabedoria, os senhores de engenho da época do Brasil colonial, para impedir que os escravos continuassem a consumir o leite, que era precioso na época e caro, uma vez que eles tinham como fonte de alimento a manga, que era abundante nas propriedades rurais, disseminaram entre eles esta crença limitante e que ainda hoje povoa o imaginário de muitos. A crença chega a ser tão poderosa que domina os mais suscetíveis a sugestões, onde o crente desta ideia, ao tomar leite e sem querer comer do fruto e se dar conta de que o fez, passa mal. No entanto, à luz do saber, trata-se de um frappé que garante fartas doses de vitaminas e sais minerais dos mais importantes para o organismo humano. Isso me faz lembrar de algumas pessoas da minha família, de base católica, quando comiam, por esquecimento, da carne vermelha no período da Quaresma, se condenavam e entravam em um processo de angústia persecutória, uma espécie de expectativa para o suposto castigo, uma retaliação pelo pecado cometido, e às vezes levavam a pecadora para obter um certo alívio a uma penitência antecipada, como se pudesse negociar com o divino uma mitigação da pena. Será então a crença mais poderosa que o conhecimento, o saber? O que dizer dos homens bomba no Oriente Médio? Eles atentam contra a própria vida e a de centenas de inocentes, homens, mulheres e crianças, movidos pela crença religiosa de que estão atendendo aos desígnios do sagrado e serão recompensados no paraíso. Os kamikazes japoneses, os seguidores do pastor americano Jim Jones na década de 70, a Inquisição da Igreja Católica do século XV ao XIX na caça aos hereges com milhares de assassinatos. Temos fortes evidências para deduzir que as crenças são, de longe, muito mais poderosas que o saber e que a humanidade vive mais em função de suas crenças. É possível pensar que a própria ciência é uma crença ao conhecimento momentâneo. Por isso eu sei que 2 mais 2 é igual a 4 e creio que sempre será assim. Contudo, a ciência é investigativa, curiosa e desafiadora do seu próprio saber, e o conhecimento nos possibilita o avanço na prevenção e controle das ameaças à filogenia. No mesmo caminho, não podemos afiançar sobre as crenças. Muitas delas são dogmáticas e tão primitivas ao homem que, mesmo evoluído no sentido do conhecimento e vivendo a época do pensamento científico, muitas vezes é sequestrado pelas ideias do mítico, espiritual ou dedutivo. Ademais, se você tiver que saber de tudo, não acreditará em nada. E se acreditar em tudo, será dominado por ignorantes. Seria relevante pensar que elas se complementam, a crença e o saber, e o desvio padrão de uma ou de outra é que determina a sanidade
ou o patológico? Sendo assim, seria prejudicial ao indivíduo tanto crer ou saber em demasia. Mas ainda, qual desses excessos seria mais prejudicial? Os que creem demais ou os que se dedicam apenas ao saber? Será que a resposta mais adequada dependeria do contexto a que são submetidos uma ou outra? Pode ser. Quem sabe podemos concordar que as crenças, então, assumem um lugar de destaque em relação ao saber. Não anula o saber, mas tem um destaque sobre ele. Há uma predominância da crença frente ao saber. Início do ano de 2020. A humanidade enfrenta mais um momento de catástrofe contagiosa por um vírus evoluído e que voltou a ameaçar a integridade humana, nem tanto física quanto psicológica, provocando pânico, ansiedade e o sofrimento antecipado à tragédia pessoal ou a de entes queridos, que faz sofrer mais do que o necessário, reforçando as crenças tendenciosas ao desvio da curva padrão, instigando tanto o que há de melhor quanto o que há de pior no ser humano e potencializando as neuroses e psicoses. Mantenha-se alerta com aquilo que crê. Mais ainda, com as fontes que alimentam suas crenças. Proteja-se de si mesmo e dos outros ao que provoquem algum grau sofrimento desnecessário, elevando seu nível de estresse e um derrame de cortisol no seu organismo, o que pode acarretar em uma baixa imunidade e a materialização da profecia autorrealizadora. Sei e acredito que existem anticorpos eficientes no combate às crenças que causam autodestruição. São um conjunto de conhecimentos que elevam sua espiritualidade, que inspira a vida, que realmente tem o poder de lhe proteger e aos que vivem à sua volta. Creia que a sabedoria e a fé no conhecimento, além de transformá-lo num agente motivador, irá fortalecê-lo, e que mesmo na doença, sua capacidade de recuperação servirá de exemplo a todos. E se de alguma forma e em algum grau este nosso contato foi útil a você, inscreva-se no meu canal, o Frigicast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Até a próxima. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.